Nós precisamos entender quem são esses destinatários que o Espírito me consagrou com a unção para anunciar. O texto está falando do Messias, Jesus que chegou para anunciar 5 coisas. Primeiro, boa nova aos... Enviou-me para proclamar libertação aos... cativos, aos cegos a recuperação... da vista, libertar os... oprimidos, e para proclamar... um ano da ação de graças do Senhor. Um ano da graça do Senhor. Boa nova aos pobres, libertação aos cativos, recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e ainda dizer que isso tudo é um jubileu, é de graça. Agora, desde a origem do marxismo, e que o mundo polarizou em capitalismo e marxismo, a fé também polarizou em categoria sociológica. Quando a gente fala de pobre na Sagrada Escritura, tem 2 tipos de comportamento de nós pregadores. Uns que só enxergam questões sociais no texto, e os outros que manipulam o texto para esconder os problemas e contradições sociais e transforma esse texto num espiritualismo vazio e oco. Os 2 grupos, os que escondem as contradições da sociedade, são os espiritualistas. Numa espiritualidade falsa, manipulam o texto. Mas também os que fazem do texto sagrado meros dados sociais, das contradições sociais, manipulam os textos. A gente chama isso de manipulação ideológica do texto sagrado. Ideologia de direita ou ideologia de esquerda. A gente convenciona essas 2 polarizações para facilitar, mas existem muitos tipos de ideologias sistêmicas no mundo. Só a título de facilitar a comunicação. Mas se você observar hoje, as características inclusive externas são rotulados. Os que transformam os textos e a pregação, os textos sagrados manipulam os textos com a ideologia de esquerda e tem os que manipulam o texto com a ideologia de direita. Eu retomo uma afirmação do Papa Francisco no documento que ele escreveu, Alegria do Evangelho. Ele diz que pobre, cativo, cego, oprimido, antes de ser uma categoria sociológica, é uma categoria teológica. Por exemplo, pobre na Bíblia, diz o Salmo, é aquele ao qual ninguém quer ajudar. Pode ser que você tenha muitos bens, mas você não tem ninguém que quer te ajudar. E a gente às vezes encontra muitas situações assim, pessoas que perderam o vínculo afetivo com tudo e ninguém se interessa por elas. Isso existe? Mesmo tendo bens? Libertação aos cativos. Cativo pode ser os encarcerados nessa realidade perversa, diabólica, estúpida da situação carcerária do Brasil. Mas tem muitas pessoas que nunca vão frequentar um presídio, uma cadeia, mas que estão no cativeiro. E não se esqueça que cativeiro vem de cativo. Os homens que têm comportamento violento, que praticam violência contra a mulher, os estudiosos de comportamento humano falam que a primeira coisa que os violentos desenvolvem é o quê? Dependência emocional na pessoa violentada, não é? Então,
é uma manipulação de comportamentos, manipula a pessoa emocionalmente, torna ela prisioneira do cativeiro dos seus afetos, dependente emocionalmente, e depois usa de toda a violência e ela se ilude, não faz a denúncia, não rompe, não enfrenta, dizendo, não, ele vai mudar. Ele é mau, mas ele vai mudar, até ser morta. Cativeiro. Então, cativeiro aqui é tudo aquilo que te põe num cativo, hein? Cativar. É a mesma coisa que da cesta básica para você votar nele a vida inteira, mas você vai ficar a vida inteira dependendo de cesta básica e ele a vida inteira ganhando cifras trilionárias. Isso existe? Mesma manipulação. Cativo, pobre, são categorias teológicas, antes de serem dados sociais, sociológicos. Não é uma interpretação espiritualista da Bíblia para tirá-la das contradições da nossa sociedade. Nós precisamos identificar os pobres hoje, a quem nós precisamos ajudar. Os que estão nos cativeiros, sejam nos presídios lotados, onde o crime organizado se estabeleceu de tal forma, tão ordenada, que nenhuma inteligência de Estado no Brasil tem dado conta de vencer. Não está assim? Olha o Ceará como é que está. Olha a violência em Goiás. Recuperação da vista aos cegos. O que é recuperar a vista aos cegos? Hoje, na linguagem empresarial, na linguagem do empreendedorismo, se usa muito isto, eu vou fazer um curso para ampliar minha visão. Não é? Usa-se muito essa linguagem, ampliar a visão. Irmã, irmão, ampliar a visão significa libertar da cegueira. Ampliar a visão, ser curado da cegueira. Recordo, ano passado eu preguei sobre ela, mas recordo brevemente a irmã Luzia. Muitos de vocês conheceram a irmã Luzia aqui. Nasceu cega e foi abandonada pela família, que deixou a irmã Luzia para ser criada pelas irmãs franciscanas do convento São Damião, lá no Parque Ateneu. Uma menininha pobre, cega de nascença, um olho todo colado, o outro olho aberto só um pouquinho, abandonada num convento. Foi criada pelas freiras. Quando completou 12, 14 anos, a irmã Luzia, que era Luzia, a filha adotiva das freiras, abandonada pela família, pediu para ser freira. E as freiras se assustaram muito. Mas ela era tão organizada e disciplinada que aceitaram. E a Luzia, cega, virou freira. A irmã Luzia, no convento, que é escola, era um nível de escola altíssimo. Depois teve que fazer convênio com o município e virou uma tragédia, vocês podem imaginar o caos que está. A irmã Luzia, cega, aprendeu a cantar, a tocar instrumento. Ela tocava piano como nunca. Tinha uma voz afinadíssima. Era professora de música. De altíssimo nível, de piano. A irmã Luzia, eu testemunhei. Nós no Brasil somos muito pouco educados e quase nada civilizados para lidar com a situação dos portadores de deficiência. Então era comum as pessoas chegarem na irmã Luzia e falar, tadinha, canta tão bonito, mas nasceu cega. Às vezes faziam um carinho na irmã Luzia e chamava ela de coitadinha. Para ver o nível, e eu já vi essa cena aqui, na igreja. A irmã Luzia, eu assisti uma das cenas mais bonitas da minha vida, aqui na igreja. Ela disse para a pessoa, com uma elegância, ela disse, filho, coitadinha não. Eu tenho mais compaixão de você do que você deveria ter de mim. Sabe por quê? Porque eu enxergo o mundo através dos olhos das irmãs do convento que me emprestaram os olhos delas para ter muitas visões de todas as coisas que acontecem.
E pode ser que você enxergue o mundo só com seus 2 olhinhos. Então, ser curado da cegueira, é isso, é ampliar a visão. É aceitar emprestado os olhos do pai, do avô, que há muito tempo tem uma experiência longa que chama, meu filho, meu neto, minha neta, vem cá, escuta isso. E você enxerga o mundo com os olhos dele, dela. Você amplia a visão. Mas quando a gente tem a pretensão de achar que enxerga bem, a gente não escuta ninguém e só dá com os burros na água. Não é? Então, ser curado da cegueira é muito mais do que apenas trazer dados estatísticos da situação da saúde dos olhos da população brasileira, que também está um caos. Mas é ampliar a nossa visão na fé, na gestão da vida, na profissão, na família. Jesus lê no profeta Isaías o texto: boa nova aos pobres, libertação aos cativos, recuperar a visão dos cegos, libertar os oprimidos. Oprimidos. Você e eu conheço tantas pessoas que têm experiência de opressão na alma. O pai e a mãe perguntam: o que você tem? Não sei, e não sabe mesmo. É uma opressão da alma. Para completar, termina o texto de Isaías: proclamar o ano da graça do Senhor. Ele faz isso tudo, o servo do Senhor. Anuncia a boa nova aos pobres, liberta os cativos, recupera a vista dos cegos, liberta os oprimidos, e de graça. Não é dízimo nem oferta e nem dinheiro no envelope que convence o coração dele, mas o amor dele, que faz com que ele se ofereça no altar da cruz para curar-te e fazer de você um teófilo, uma teófila. De graça, ele paga esse preço para te curar. Dê uma salva de palmas para ele. Mais forte. De graça. De graça. Não é o dinheiro que convence e impacta o coração disso. Veja o desfecho. Depois, versículo 20. Vamos lá? Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Brada, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Eu não vou entrar na polêmica. Domingo que vem, o Evangelho repete esses 2 últimos versículos. E você não tem noção do que acontece quando Jesus diz: meus amigos de infância, pai, mãe, tio, tia, primos, com vocês eu convivi, mas eu quero dizer para vocês que hoje se cumpre esta passagem da Escritura que Isaías escreveu há 700, 800 anos atrás. Hoje está acontecendo o que você acabou de ouvir. Você não tem noção de como é que os parentes de Jesus e os amigos vão reagir. Fica para domingo que vem. Mas hoje eu quero que você se posicione da seguinte maneira: para que se cumpra esta passagem da Escritura que eu acabei de ouvir, para que esta obra de redenção, de salvação, aconteça em minha vida hoje, para que naquelas realidades para as quais eu sou um pobre, que ninguém quer me ajudar, para que Jesus hoje me ajude em minhas pobrezas, para que Jesus hoje me liberte de meus cativeiros, para que Jesus hoje recupere a minha visão, para que Jesus hoje liberta-me de minhas opressões. Eu preciso ter postura
de escutador do que ele ensina. Pode pegar pesado? Então vamos pegar pesado hoje com um texto da primeira leitura. Vamos lá. Nós nunca mais seremos os mesmos. Esdras e Neemias. Neemias, o governador. Esdras, o sacerdote e levita. O povo de Israel, que foi e foi deportado para a escravidão na Babilônia. 70 anos depois, a Babilônia entra em decadência. O império persa domina a Babilônia e domina a região de Israel. E Ciro, rei persa, autoriza que o povo de Israel volte, 70 anos depois, para Israel, para a terra prometida. Ao retomar a vida na terra prometida, Esdras, sacerdote, e Neemias, o governador, faz uma reunião para dizer: moçada, nós vamos retomar nossa vida. Muitos vão retomar a sua vida agora em fevereiro, que começa essa semana. Nós vamos retomar nossa vida. Mas a partir de hoje, para retomar nossa vida, nós precisamos de uma decisão corajosa. Vamos ver? Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, leia igreja, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Se não é capaz de compreender, nem vem para a assembleia. Tá claro? Homens, mulheres e todos os que eram capazes de compreender. Continua. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça, que fica defronte da porta das águas. Então, é uma celebração que acontece na porta de entrada da cidade santa Jerusalém. Acontece uma celebração da palavra. Leia. Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até, continua, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de... Se não é capaz de compreender, não é assembleia para você. E é uma reza comprida. Começa a que hora? O amanhecer e termina? Meio-dia. Pensa se vocês aguentariam Padre Antônio com a reza de 6 horas. Na praça, do lado de fora da cidade. Agora você vai colar sua atenção em como é que o povo se comportava nessa celebração da palavra, que remete aqui à liturgia da palavra da sinagoga. O judeu piedoso, ele faz, a dona da casa, fazia toda a comida na sexta-feira, antes de brilhar a primeira estrela do sábado. Quando brilhava a primeira estrela do sábado à noite, tinha que encerrar tudo. A comida para amanhã, o sábado, o dia do Senhor, estava pronta, não podia trabalhar nada, porque o sábado era dia do Senhor. Nem acender fogão podia. Nem o escravo e nem o burro podia trabalhar. Ninguém. Depois, acendia a primeira estrela, começava o sábado com a ceia da família. Aí, quando apagava a última estrela do sábado de manhã, amanhecendo o dia, entrava na sinagoga com os primeiros raios do dia, do amanhecer, e ficava na sinagoga até o meio-dia, lendo a palavra de Deus, as Escrituras, e os rabinos fazendo as pregações. Olhe para cá. Para quê? As entradas das sinagogas lembram muito as entradas das catedrais da Europa. Aquelas fachadas enormes de pedra esculpida, sem átrio como aqui. Então, quando você sai da catedral e põe o pé na porta, você dá de frente para o sol, porque a igreja era construída de frente para o nascer do sol. Então, você começava a reza, o sol estava nascendo e batia sobre você, sua sombra estava comprida. O sol vai subindo e a sua sombra encurtando. Olha que coisa linda. O raciocínio deles é,
você ouve a palavra até eliminar as sombras, as dúvidas, as confusões, até ficar tudo clarinho, e quando tiver o mínimo de sombra possível de você e na sua vida, você sai na porta da sinagoga, pisando na sua sombra pequenininha, para que a luz da palavra de Deus te guie. Imagina o tamanho dessa reza. Vamos lá? Vamos ver? Como é que o povo se comporta? Primeiro, o critério tinha que compreender. Leia. Todo o povo escutava com atenção a leitura da lei, do livro da lei. Primeiro, escutar com atenção, crianças. Vem mais. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou, reage, igreja. Só de ver abrir o livro, o povo ficou de pé. Escutava com atenção, ficou de pé. Pegue as características de quem deve ser aquele destinatário da obra de Cristo. Leia. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu levantando as mãos. Amém, amém. Reagindo. Escutar com atenção, ficar de pé, levantar as mãos, dizer amém, amém. Continua. Depois, inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto por terra. Não é diante do sacerdote, nem do estrado, do ambão, nem do livro, nem da lei, mas participar da celebração da palavra era estar diante do Senhor. Inclinaram-se, prostraram-se com o rosto por terra. Está do lado de fora da cidade, na praça. Tem gente que fala para mim assim, padre, claro que esses bancos da igreja são extremamente desconfortáveis, mas está longe de ser uma celebração de 6 horas na praça sem banco, né? Outros dizem que não ajoelha aqui nos bancos porque aqui não tem almofadinha e suja a calça e é ruim. E o povo inclinava-se, prostrava-se, põe o rosto por terra. Quem passou aqui, cuspiu aqui, o cachorro que passou e fez cocô, fez xixi, você esquece tudo, porque está diante do Senhor, você esquece todos os padrões estéticos. Você se prostra em adoração. Mas tem mais. Veja as características dos escutadores da palavra. Depois do rosto por terra ainda tem um trem de arrepiar. Vamos ver? Juntos. E explicaram seu sentido, de maneira que pudesse compreender a leitura. Não pode sair ninguém sem compreender. O critério para participar da liturgia da palavra é compreender. Do amanhecer ao meio-dia, tem que compreender. Continua. Aí, o povo estava tão empolgado, mas tão inflamado escutando Esdras, o pregador, que o governador teve que fazer uma intervenção na reza. Vamos ver? O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que instruíram o povo, disseram a todos, brada a igreja, este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Que dia que vai ter um povo todo que chora ao ouvir as palavras do Senhor. Entra na igreja ruim, azedo, escuta a palavra, morrendo de vontade de ir embora logo, recebe o corpo e sangue de Cristo, volta para o banco, chateado e aborrecido, e falando para Deus que está ruim, e volta ruim. Dom Washington pede a nós padres nas reuniões, quando a gente reclama, lamenta, ele fala, padres,
é preciso pedir ao Senhor o dom das lágrimas. Hoje peça o dom das lágrimas. Se você se tornou uma pessoa que lê a palavra de Deus e não entende, peça o dom das lágrimas. Te falta sensibilidade e sentimento para escutar a palavra e ser tocado. Só de ver o livro já fica de pé. Ouve, fica atento, compreende, inclina-se, prostra-se, põe o rosto por terra e cai no choro dizendo: Senhor, hoje se realize esta palavra que eu estou ouvindo, que aconteça na minha vida o que eu estou ouvindo, Senhor. Não fiqueis tristes nem choreis, porque esse é um dia consagrado ao Senhor. Domingo é Dominus Die. Domingo é dia do Senhor. Tem uma síndrome, não é? Que os psicólogos identificam. Pessoas que todo domingo ficam tristes, acham domingo triste demais. Isso existe? Domingo à tarde, então, tem gente que tem depressão do domingo à tarde. Por quê? Porque não fica do nascer, do amanhecer até o meio-dia escutando a palavra do Senhor. Não se inclina, não se prostra, não chora. Aí o domingo fica ruim. Chapa na comida pesada. Olha o que vem agora. Leia. E Neemias, o governador, disse-lhes: brada, ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será... Os seus filhos e netos, no almoço de domingo, entendem que a festa e a alegria do almoço de domingo, daquela comida gostosa, é porque esse é o dia do Senhor? Até as extravagâncias que nós não podíamos fazer, nós gordinhos, também gente magra, não é? De carnes gordas e bebidas doces, né, Júnior? Até as extravagâncias que a gente permite fazer no domingo, porque é dia do Senhor. Nossas crianças, com o domingo, a reunião, o dia de estar junto, de conviver, de partilhar, até de lembrar de quem não preparou nada. Convide quem não preparou nada para vir comer aqui em casa, porque esse não é dia de ficar triste, é dia do Senhor. Irmã, irmão, mude sua maneira de viver o domingo. Devolva o domingo na sua vida para voltar a ser o dia do Senhor na sua vida, que você vai voltar a ver o hoje da palavra da salvação realizar na sua vida e na sua casa. Amém? Devolva o domingo para o Senhor e faça do domingo o dia de não ficar triste, de alegrar, cantar, louvar, bendizer, porque é dia do Senhor. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. O evangelista Lucas repete esse hoje 12 vezes no seu evangelho. Domingo que vem a gente retoma o que significa esse hoje. Agora, eu te convido a abrir seu coração ao Senhor. Você é chamado a ser Teófilo, amigo do Senhor. Agora eu te convido para abrir diante de Jesus sua alma. No Salmo nós cantamos: ouve o canto dos meus lábios. Ouve, Senhor, a voz da minha alma, que ela chegue até vós, meu rochedo e redentor. Abra a Jesus, hoje é dia dele na sua vida, e peça ao Senhor para anunciar a boa nova para você, em tudo aquilo que você se sente tão pobre, tão sem ajuda e sem auxílio. Peça a Jesus para libertar você dos cativeiros nos quais você se meteu e não consegue fugir deles.
os sentimentos, os vícios, as manias, tudo aquilo que te fez prisioneira, prisioneiro de um cativeiro. Peça a Jesus para recuperar a sua visão, para te devolver uma visão boa da vida, do futuro, na sua profissão, no seu trabalho, na sua família. Que o Senhor devolva a você a visão dos caminhos que se abrem, das portas que se abrem. Peça ao Senhor para libertar você de todas as opressões, de tudo aquilo que te oprime e você nem sabe por que experimenta esse sentimento de opressões, de derrota, de fracasso, de tristeza, de dor, de vazio, de ansiedade, comendo, bebendo, roendo unha, inquieto, inseguro, tudo que te oprime te faz inseguro, inquieto, aflito, ferido, ferida. Peça a Jesus para que hoje se cumpra esta passagem na sua vida, na sua casa. Fale com Ele, se abra a Ele. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Liberta-me. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, Para te adorar, para te louvar, liberta-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, liberta-me, Senhor Jesus. restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Restaura minha alma, meu coração. Restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Restaura meu com espírito, teu Espírito, meus sentimentos. Restaura-me, Senhor. e minha alma reviverá. Só as vozes da igreja para te adorar. Para te louvar, liberte, Senhor Jesus. Juntos, para te adorar, para te louvar. Restaura-me de pé. Deixa o folheto no banco. Ergue-me, Senhor, com teu espírito. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá.
Ergue-me, Senhor, ergue-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma revive. As mãos estendidas para a palavra, para te adorar. Para te louvar. Jesus, para te adorar, para te louvar, ergue-me, Senhor, Jesus. Como o povo que ficou de pé, que reagiu, estenda as mãos para a palavra, firme, brada, professando a sua fé.